Oi, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tem algumas semanas que o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração, uma palavra que também é um alerta, é uma palavra de confronto também, e que fala também sobre chamado. Essa palavra o Senhor foi me dando ela aos poucos, né? Tem algumas semanas que o Senhor tem me dado ela através de algumas ministrações que eu tenho ouvido, algumas coisas que Ele está me mostrando no ambiente. Então, Ele foi montando aos poucos essa palavra e aí hoje eu resolvi compartilhar ela. Fala um pouco também sobre chamado, que o Senhor ele tem chamado muitas pessoas, né? Nos últimos tempos, nesses últimos dias, ele tem levantado novos profetas. Por quê? Porque ele começou a me mostrar que tem pessoas que ele levantou que, como Saul, ele rejeitou, ou ele está rejeitando, por conta de pessoas que às vezes chegam num nível que elas começam a se ensoberbecer, a ficarem orgulhosas, a não terem mais aquela humildade. E o Senhor está procurando pessoas como Davi, com o coração quebrantado, com o coração disposto a obedecer ao Senhor, a transmitir a palavra assim como ele a entrega à pessoa. Então o Senhor ele tem chamado aquelas pessoas improváveis. E isso mexeu muito comigo. Eu escutei uma ministração de uma pessoa que isso mexeu muito comigo, porque eu sinto esse chamado do Senhor e ao mesmo tempo eu tenho um receio sobre, porque envolve muitas coisas, né? Envolve uma grande responsabilidade, envolve muitas questões. E o Senhor, ele quase sempre, ele vai escolher pessoas improváveis. Essa palavra que essa pessoa pregou mexeu muito comigo, com o meu coração, porque ela falava assim, que o Senhor ele escolhe pessoas no meio ali daquela sociedade que à vista dos homens você nunca seria lembrada, você seria a última a ser escolhida, ou nunca seria lembrada. E aí foi exatamente isso, tocou direto em mim, porque eu pensei assim, realmente é o que eu tenho vivido ultimamente, não só ultimamente, como várias épocas. Eu jamais seria lembrada, eu jamais seria chamada se fosse depender dos homens. Se eu fosse depender dos homens, eu jamais seria chamada. Ou, não sei, a última a ser lembrada. E aí a pessoa até pregou e falava sobre a honra que é, né, ser escolhido por Deus. E sobre isso, que se dependesse dos homens, você seria a última a ser lembrada. Se você se sente assim, uma pessoa rejeitada no meio da multidão, que ninguém te vê, que você está invisível, o Senhor ele te vê, ele te enxerga e às vezes ele está te chamando para algo e você, às vezes como eu, tenta fugir um pouco porque sabe o peso que é, a responsabilidade que é. E é justamente essas pessoas, por incrível que pareça, as pessoas que menos querem, que o Senhor mais chama. E as que ele mais quer, ele rejeita, né? As pessoas que menos querem, ele mais chama porque sabe, ele conhece o profundo da nossa alma, do nosso coração e por algum motivo ele te escolheu. E se ele te escolheu, tenha, assim, saiba que isso é muito bom, ser escolhido por Deus, né? Que honra que é ser escolhido por Deus. E aquilo ali também me tocou de uma forma que teve algumas coisas que aconteceram na minha vida ultimamente, alguns levantes. Só que quando ela falou isso, que honra que é ser escolhido por Deus, isso me tocou de uma forma, meu Deus, isso fica tão pequeno diante de uma coisa tão grande que é ser chamada por Ti. Essas coisas que aconteceram se tornam tão irrelevantes. E aí, para contextualizar essa palavra, eu queria trazer 1 Samuel, capítulo 16. E o Senhor ele diz a Samuel, ele fala assim: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Tem pessoas que estão na posição ainda, mas o Senhor já rejeitou. Aquela pessoa já tem o coração ali engessado, muitas vezes chegou num nível que ela tem muito orgulho, soberba, muita vaidade,
E aquilo ali não agrada ao Senhor. O Senhor fala, né, em relação a Saul, eu já o rejeitei. Ele ainda está na posição de rei, mas eu já o rejeitei, eu já não estou mais com ele. E algumas pessoas não se dão conta disso, porque ao seu entorno tem muitas pessoas ali validando o chamado dela, por conta que ela já chegou no nível, no topo, e tem muita vaidade, muita bajulação, né, que não é legal para um servo do Senhor ser bajulado, porque acaba que aquilo ali traz um orgulho, uma altivez. O Senhor não gosta de pessoas altivas. E é o mal do ser humano. Venhamos e convenhamos, todos somos assim, todos, se crescemos rápido demais, precisamos ser quebrados pelo Senhor, moldados, porque todos temos um pouco de vaidade. Então, acaba que o Senhor ele rejeita Saul como rei, ele ainda está no posto de rei, mas ele já foi rejeitado. E é por isso que o Senhor sente nessa época hoje que a gente está vivendo de levantar novas pessoas por conta de pessoas que estão lá, mas que já estão com essa altivez no coração. Isso eu vi propriamente no ambiente. Como eu falei, o Senhor foi me dando aos poucos essa palavra. Através de me chamar, do meu chamado, de ver outras pessoas sendo chamadas e de ver em ambientes pessoas que têm um chamado lindo pelo Senhor. Não é o Senhor, ele escolheu Saul, que tem um chamado lindo para reinar, só que essas pessoas estão com o coração altivo por conta desse nível que às vezes as pessoas chegam, elas estão com esse coração engrandecido, com muita vaidade. E aí quando o Senhor escolhe, é a única vez na Bíblia que ele fala de uma pessoa assim, que é Davi, que ele diz que considera o Senhor, que ele escolheu Davi segundo o seu coração, o homem segundo o seu coração. Você não vê o Senhor falar de outra pessoa assim na Bíblia, como ele fala de Davi. No capítulo 16 ainda, no versículo 7, ele diz assim: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui já está falando de um dos filhos de Jessé, que ele, até Samuel, que era um profeta, um grande profeta da Bíblia, se confundiu quando viu. E aí o Senhor fala, não escolhe segundo a aparência, escolhe segundo o coração. O Senhor vê o coração, porque ele olhou para um dos filhos dele e já imaginou logo que seria ele. E ali naquela roda, naquele jantar, estavam todos os filhos dele, só que ao mesmo tempo não tinha exatamente o rejeitado, né? Vamos dizer assim, o rejeitado. Por que ele não estava participando na hora? Por que Davi não estava ali, naquele jantar que estavam todos os filhos? Então é assim que acontece, o Senhor vai escolher justamente essas pessoas que não são lembradas pelos homens, que são esquecidas, e o Davi estava no pasto. Só que quando o Senhor faz se lembrar de você, não tem homem que impeça que você seja achado. Manda chamar Davi, porque eu escolhi ele é um homem segundo o meu coração, entendeu? Então por mais que você esteja se sentindo rejeitado, esquecido, o Senhor ele te vê e te acha aonde for, aonde você quer que você esteja, e não tem homem que impeça de você. Você pode estar, não está naquele jantar, não, eu não fui convidado, não está naquele jantar, mas o Senhor se lembra e o Senhor faz te chamar, manda chamar ele, porque é ele que eu escolhi, é ele, entendeu? Então a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então o Espírito do Senhor pousou sobre Davi, e Davi foi ungido rei naquele momento. Davi não tomou posse naquela hora do seu reinado. Saul ainda estava no posto, mas o Senhor já tinha rejeitado ele e Davi já tinha sido ungido rei. Então, essa palavra que o Senhor me deu sobre esses últimos dias, sobre esse tempo que a gente está vivendo hoje, que é tão difícil encontrar pessoas realmente, verdadeiramente convertidas ao Senhor, dispostas a renunciar ao seu eu, a renunciar às coisas que precisam ser renunciadas. Hoje eu já falei até várias vezes em alguns vídeos que o maior milagre que você pode ver na atualidade
é uma pessoa verdadeiramente convertida, que teve um novo nascimento, uma mudança grande de vida. É muito raro. Então, quando acontece, muitas vezes essa pessoa tem um chamado. O Senhor, Ele chama ela para algo. E aí que a gente possa ser essa pessoa que o Senhor chama, que a gente possa ter essa sensibilidade de ouvir o chamado do Senhor nesse tempo que é tão preciso, que tem muitas pessoas tão feridas e algumas pessoas tão vazias de Deus, algumas pessoas tão sedentas de ouvir também a palavra de Deus. E aí às vezes eu penso, Senhor, o Senhor me chama, mas o meu canal ele é tão pequeno, não tem pessoas nem do meu ciclo social que eu conheço inscritas, não tem visualizações. E aí eu escutei até um testemunho de uma pessoa que hoje é muito conhecida no YouTube, um pastor, que ele falou exatamente tudo que era pra mim. Que ele, no começo dos vídeos dele, ele tinha 5 curtidas, 8 curtidas, ele mandava pra um monte de gente, ninguém nem sequer abria os vídeos dele. E aí era tudo ali pra mim, aquela palavra. E teve uma virada, né? Porque é o Senhor que faz isso, não é o homem. Ele teve uma virada, ele até pediu para pessoas indicarem o canal dele, pessoas conhecidas, pessoas que ele considerava relevantes. E aí não aconteceu porque não teve a permissão de Deus, porque quando é para o homem se exaltar, o Senhor ele não vai permitir, porque tudo vai ser para a glória dele. Então essa palavra que eu queria trazer hoje de reflexão sobre chamado, sobre o chamado de Deus na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus.